A religião e os religiosos nem sempre é um caminho de pureza. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. No Evangelho de Lucas, no capítulo 3, ele vai começar a mostrar ali os governantes e os religiosos. Os governantes, como ele vai colocar aqui no capítulo 3, Tibério César como rei na época, o reinado de Tibério César, e Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia. E aí ele vai colocando os demais tetrarcas e no verso 2 ele vai colocar os religiosos. Ele vai dizer assim que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Ter sumos sacerdotes como Anás e Caifás era uma contradição de termos, porque em tese sumo sacerdote é um sumo sacerdote. Não poderia ter mais de um sumo sacerdote. Por que que tinha mais de um na época? Porque os judeus estavam debaixo do governo romano, e como o governo romano sabia que para manipular o povo precisava também dominar a religião, então ao invés do sumo sacerdote começar a ser mostrado e determinado pelas estipulações ali da lei de Moisés, começou a ser estipulado pelos interesses políticos. Então Anás, que era um populista, começou a colocar também os seus filhos até chegar a Caifás. Então agora o sumo sacerdócio não era mais tinha uma pureza ali com relação às estipulações da lei, mas agora estava contaminado com os interesses econômicos e políticos. Por isso que no Evangelho de Lucas vai mostrar que quem deveria realmente ser sumo sacerdote era João. Porque uma das questões que era importante para ser sumo sacerdote era ser filho de sacerdote, como Zacarias, seu pai, era. E também vindo da descendência de Arão, o primeiro sumo sacerdote, como como João era, porque sua mãe Isabel era da descendência araônica, como vai dizer no capítulo 1, verso 5, lá de Lucas. Então era importante a gente entender aqui que quem deveria ser o sumo sacerdote era João Batista. E uma das funções importantes, a mais importante do sumo sacerdote, era apontar quem era o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que ali seria imolado, né? Tinha essa situação religiosa na época que uma vez ao ano era determinado um cordeiro para fazer a expiação do pecado de toda a nação. Por isso que João Batista, quando olha para Jesus, é ele quem vai dizer assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque João Batista era o sumo sacerdote. Mas como o sumo sacerdote estava corrompido, e o sumo sacerdote na época tinha ali diferenciava pela sua roupa, então o sumo sacerdote de Deus, ao invés de usar as roupas talares, os colares talares, ele usava pele de camelo. Ao invés de comer da gordura da libação, ele comia mel silvestre e gafanhotos, porque João Batista era um verdadeiro sumo sacerdote. E como o sumo sacerdócio havia sido corrompido, então o sumo sacerdote de Deus, ao invés de morar nos palácios, morava no deserto. Por isso é importante a gente compreender que nem sempre a religião e os religiosos são tão puros, mas a pureza verdadeira está na verdadeira religião, que é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados, como diz em Tiago. E o Evangelho mostra que a pureza não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Que o Evangelho esteja no seu coração, na sua vida, trazendo cada vez mais consciência e cada vez mais transformação na sua vida. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.